Testes de hipóteses sobre matriz de covariâncias em populações normais multivariadas. Estamos falando da estrutura de simetria composta. Fizemos uma abordagem inicial, falamos várias propriedades da teoria, a hipótese H0 que estamos testando, depois falamos da maneira de obtermos autovalores e autovetores, vamos para o Power Method, demonstramos isso, e nós vamos falar agora na obtenção da estatística do teste de razão de verossimilhança para a hipótese 16, que é a hipótese de simetria composta, que preferencialmente a gente usa essa notação aqui, mas que é igual a essa aqui. Então, nosso sigma zero sobre a hipótese é de uma estrutura equicorrelacionada ou de simetria composta. Então, eu dividi essa aula em praticamente duas partes, né? Antes de falar do teste da razão de verossimilhanças propriamente dito, eu vou falar da maximização da função de verossimilhança sob o modelo restrito. O modelo restrito, nós vimos, é igual ao caso para estimar média, que foi apresentado pela primeira vez lá na sessão, nas equações 522, 524, que são os estimadores da média, que é a média amostral, e da covariância, que é a SN, ou sigma chapéu, que é a mesma coisa, e apresentamos o máximo da função de verossimilhança na 525, e também, no caso restrito, e também aqui em várias ocasiões, nesse capítulo já fizemos isso também. Então, faremos esse desenvolvimento, né, da maximização, achar os estimadores de máxima verossimilhança no modelo restrito. Então, no nosso modelo restrito, o ômega zero, nosso espaço parâmetro restrito, a verossimilhança, função de verossimilhança dada a matriz de dados. E o vetor de média e restrito, é uma função do vetor de média e restrito, e da sigma zero, que está restrito sobre a estrutura de simetria composta, que depende exclusivamente do sigma 2 e do ρ, dois parâmetros apenas. Então, ela é dada por 2π menos np sobre p elevado a menos np sobre 2, determinante da sigma zero dessa matriz elevado a menos n sobre 2, vezes o exponencial da somatória da distância, meio da somatória da distância de Mahalanobis yj de cada observação yj amostral para μ. E considerando agora o núcleo, a inversa dessa matriz sobre H0, com estrutura de simetria composta. Então, somatório das distâncias de Mahalanobis, de yj para μ, dividido por 2, negativo, exponencial disso, vezes essa constante normalizadora, nós temos a função de verossimilhança no caso restrito. Se usarmos os resultados que apresentamos anteriormente, né, para o determinante, os autovalores, os autovetores de sigma zero, nós podemos simplificar essa função de verossimilhança aqui. Vamos começar aplicando a decomposição espectral de sigma zero, né? Então, vamos chamar de P0, a matriz das colunas contendo os autovetores, e lambda zero, a matriz diagonal dos autovalores dessa matriz. E o P0 transposto aqui é o transposto dessa aqui. Então, nós vimos que os autovalores lambda 1 é igual a sigma 2, 1 mais P menos 1 ρ, e o lambda K, K variando de 2 até P, são todos iguais para todos eles, sigma 2, 1 menos ρ. Então, nós temos, na verdade, dois parâmetros efetivos, lambda 1 e lambda 2, ou sigma 2 e ρ. E os autovetores, né, é esse vetor unitário sobre um raiz de P. Nós vimos que E1' dá 1 sobre PJ. Nós fizemos isso. O determinante dessa matriz dá o lambda 1, o lambda 2, os lambdas 2, 3, 4 multiplicados dá esse aqui, né, elevado a P menos 1. E o lambda 1, que é sigma 2, do sigma 2 que está aqui, né, esse aqui é sigma 2 elevado a P menos 1, menos ρ P menos 1. E um sigma 2 dessa parte aqui é o lambda 1. Esse aqui. Lambda 1 e o lambda, os outros lambdas que são iguais elevado a P menos 1, porque tem P menos 1 fatores. E o lambda K, ele tem 1 em todas as posições até a posição K menos 1, e na késima posição tem menos K menos 1. Se for a terceira posição, fica menos 2. Então, na primeira posição é 1, na segunda é 2, e na terceira é menos 2. E o resto é 0.
dividido por raiz de k vezes k menos 1, que é a constante normalizadora, para que a norma seja 1, eles são ortogonais entre si, e tem norma 1. Ou norma quadrática 1, que é a mesma coisa. Então, nós conhecemos o P0, conhecemos o lambda 0. O P0, vocês viram que não depende nem de sigma 2 nem de ρ, mas o lambda 0, sim, né? É uma matriz diagonal com os autovalores, que são funções do sigma 2 e do ρ. Bom, na nossa função lá de verossimilhança, no caso restrito, nós temos o expoente lá, que é a soma da distância de Mahalanobis YJ para μ, e nós podemos simplificar essas expressões aqui. Então, vamos começar pelo expoente lá, por essa expressão aqui. Então, substituindo o sigma 0 menos 1 o sigma 0 pela sua decomposição espectral, e, portanto, a menos 1, em que a gente inverte apenas o núcleo da decomposição espectral, nós vamos ter essa forma quadrática aqui. Se nós olharmos para essa parte aqui, ó, P0', YJ menos μ, nós vamos ver que o primeiro elemento aqui, que é um escalar, o segundo elemento escalar, P é um escalar, então é um vetor escalar, P por 1. É uma combinação linear do vetor de desvio de YJ menos μ, né, da observação YJ vetorial menos o vetor de Médici. É uma combinação linear dada pelo primeiro autovetor, a segunda pelo segundo, e assim por diante até a pésima pelo pésimo autovetor. Isso aqui, portanto, é esse mesmo vetor na sua forma transposta. Então, ele vai ser um vetor 1 por P, e esse é um vetor P por 1. E o núcleo é uma matriz diagonal com os recíprocos dos autovalores. Portanto, isso dá uma soma são somas de formas quadráticas. Então, isso vai dar uma soma do primeiro elemento ao quadrado vezes o núcleo, mais o segundo elemento ao quadrado vezes o núcleo, dessa matriz do centro, no núcleo da forma quadrática, até o pésimo elemento vezes o núcleo. Mas se eu separar a primeira parcela, porque o lambda 1 é diferente dos outros, e as outras num somatório único, porque os lambdas 2, 3, 4 até lambda p são idênticos, então vou ter um sobre lambda 1 separado e um sobre lambda 2, um sobre lambda 3 juntos, porque os lambdas, os demais lambdas são idênticos. Então, nós temos isso aqui, o somatório que está lá em J, valendo de 1 a N, primeiro elemento ao quadrado, dividido pelo núcleo da matriz diagonal. O késimo elemento, K variando de 2 até P somados, ao quadrado, dividido pelo outro valor que eu posso pôr em evidência nesse segundo somatório aqui. Então, tenho P parcelas aqui e somados em relação a J. Então, esse quadrado aqui, eu posso escrevê-lo como o transposto dele, que é um escalar, vezes ele. Transposto dele, vezes ele mesmo. Então, foi isso que eu fiz aqui. E nesse somatório, eu fiz a mesma coisa. Esse escalar que está aqui ao quadrado, eu tomei o transposto dele, vezes o próprio escalar, né? Que dá ele ao quadrado, porque isso é um escalar. Escala 10, transposto é igual a 10. Ora, isso aqui, 10 vezes 10 é 100, continua um escalar. Então, essa forma quadrática aqui, nitidamente, é 1 por 1. Essa aqui também é 1 por 1. Então, eu apliquei o traço. Traço de 10, ou traço 100, é 100. Não muda nada. Aplicar o traço aqui, não vou aplicar a mesma coisa. Vou aplicar para poder usar algumas propriedades. O resto fica intacto. Coloquei esse termo em evidência aqui, nesse somatório, apliquei o somatório aqui dos J e apliquei o somatório aqui também. Então, com um somatório duplo aqui. Chamando isso aqui de A e o resto de B, então traço de propriedade, né? Traço de AB igual a traço de BA. Foi o que eu fiz aqui. E a mesma coisa aqui. Aqui de A e o resto de B. Então, fica traço de B vezes de B vezes A. Traço de AB igual a traço de BA. E troquei também a ordem dos somatórios aqui, tá? Por uma razão bem particular, que eu vou explicar. Então, e coloquei em evidência esse termo, já tinha colocado aqui, né? Mantive ele em evidência. Agora aqui, ó, eu tenho traço da soma dos traços igual a traço da soma. Então, eu posso pôr o traço para fora dos somatórios, mesmo que seja duplo. Somas do traço é traço das somas.
Então, propriedade do traço. Então, aquela mesma quantidade, traço, e esse termo aqui vai ficar somatório desse termo inteiro aqui, e esse termo aqui não depende do índice J, então eu pus em evidência também no somatório, ainda dentro do traço, né? Traço da soma, pus em evidência, fiz um passo a mais, e a mesma coisa no outro lá que tem EK, EK', então para o primeiro somatório não depende do índice J, então eu pus em evidência, mas ainda fica preso ao segundo somatório, ao primeiro somatório, porque tem um índice K, que depende dele. Agora esse somatório aqui, eu posso colocar em pós-evidência. Lembrando aqui, acabei de falar, né, no início da aula, que E1 é transposto, né, nós vimos lá, é um vetor de 1 dividido por 1 raiz de P. Isso aqui, então, vai dar 1 raiz de P vezes 1 raiz de P, dá 1 sobre P, que é o escalar. E um vetor de 1 vezes 1 transposto dá uma matriz de 1, que é a J, então dá J sobre P. Essa soma deixa para lá. Depois eu explico. Então, essa soma continua com essa parte, eu estou fatorando isso, né? Tentando simplificar isso, ou complicando, como queira. J sobre P e essa somatória em J aqui da outra parte. E o traço aqui ainda. E nessa outra parte eu tenho o somatório em K e pus em pós-evidência esse aqui, porque esse índice aqui não depende do índice K. Então isso aqui estava multiplicando esse somatório inteiro, então eu pus pós-evidência. Então tem um produto de somatórios. E esse somatório aqui, se eu somasse de 1 até P, se eu estiver somando de 1 até P, isso dá identidade, porque isso aqui é PP', em notação matricial. Ora, se a soma de tudo dá identidade e a primeira parcela da J sobre P, então a soma do segundo em diante é identidade menos J sobre P. Então, substituindo isso por identidade menos J sobre P, no próximo passo, eu tenho isso aqui. Agora, eu vou trabalhar nessa matriz aqui, nessa matriz de somas de quadrados e produtos externos, né? YJ menos Mi, YJ menos Mi transposto. Então, esse somatório aqui. Então, eu vou acrescentar zero aqui. Vou somar e subtrair a média amostral aqui dentro. Então, menos Y barra mais Y barra, somei zero. Né? Menos ou mais, zero. Né? Soma 1, subtrai, Y barra menos Y barra, zero. Só está em ordem inversa. Negativo, positivo. E a mesma coisa na outra parcela. Produto externo. Então, se eu chamar isso aqui de A, isso aqui de B, eu tenho A ao quadrado mais B ao quadrado, mais 2AB. Ora, mais A ao quadrado aqui é um produto externo. Tá? Então, eu vou ter YJ menos Y barra, YJ menos Y barra transposto. A ao quadrado é analogia com caso univariado, né, gente? J de 1 a N nessa parcela. O 2AB vai aparecer somas, que essa parte aqui não depende do J, eu posso pôr em pós ou em pré-evidência. Essa parte aqui, quando estiver multiplicando isso por isso aqui transposto, então isso aqui fica em pré-evidência, quando eu estiver multiplicando isso por isso aqui, botar o do produto, isso aqui pode entrar em pós-evidência na forma transposta. Então vai aparecer YJ menos Y barra, que é zero, então não tem duplo produto que dá zero. E a última parte, B ao quadrado, é Y barra menos Mi, Y barra menos Mi transposto, somatório disso. Então, uma parcela, mais outra parcela igual a isso que está marcado aqui. Mais outra, N vezes. Então, N, como não depende do J, é N vezes a constante. Somatório de uma constante, N vezes a constante. Isso aqui é o nosso N sigma chapéu, ou NSN, como queira, né? Essa soma aqui é N vezes sigma N. Olha lá. Porque sigma chapéu é N sigma chapéu. Porque o sigma chapéu é 1 sobre N somas de produtos, desvios de produtos externos em relação à média. Então, N sigma chapéu. E essa parte aqui eu chamei de H, essa matriz aqui desse produto externo da distância do desvio de Y barra para a média populacional, da média amostral para a média populacional. Está multiplicado por N, NH. Então, essa matriz H é esse produto externo e a sigma chapéu é a nossa SN, nossa famosa matriz de variância e covariância, estimador de massa versus semelhança no modelo restrito que nós já obtivemos. Então, são duas notações, sigma chapéu, SN, a mesma coisa. Se considerarmos também uma parametrização, né, chamarmos
isso aqui de lambda 1 que é, e isso aqui de lambda 2, porque é o lambda 3 também, é o lambda 4, mas é tudo igual. Então, lambda 2 até o lambda p são todos iguais. Então, na verdade, temos dois parâmetros. Ou o sigma 2 errou, ou lambda 1 e lambda 2. Então, essa expressão que está aqui, 1 sobre lambda 1 essa parte, 1 sobre lambda 2 essa parte. Essa matriz agora vai ser substituída por n sigma chapéu nh. Então, fica 1 sobre lambda 1, traço de jp, n sigma chapéu nh. E na outra, 1 sobre lambda 2, traço de menos jp, a mesma coisa, n sigma chapéu nh. Menos j sobre p, n sigma chapéu nh, traço disso, 1 sobre lambda 2. Bom, então, nós podemos ainda fazer alguma simplificação adicional. Então, se nós multiplicarmos j sobre sigma e tomarmos o traço, j sobre sigma chapéu e tomarmos o traço, nós vamos ter a soma de tudo, porque j é uma matriz de 1. Nós vamos ter a soma de todos os elementos dessa matriz sigma. É isso que nós estamos fazendo. Então, J aqui dá P por P dá uma matriz P por P. Né? Então, o traço, quando eu multiplicar a linha 1 da matriz vezes a coluna 1 da sigma chapéu, eu vou somar a variância mais todas as covariâncias naquela coluna. Sigma 2, 1, sigma 3, 1, etc., até o sigma P1. Quando eu multiplicar a segunda linha pela segunda linha, eu vou somar a covariância da primeira linha, a variância da segunda linha e as demais covariâncias que estão nas linhas seguintes da segunda coluna. Quando eu pegar o traço, eu vou somar essa soma da diagonal. Então, quando eu somar o traço, segunda linha com segunda linha aqui, vai me dar a soma da segunda coluna, que é a diagonal. Então, a primeira linha vezes a primeira coluna me dá a primeira diagonal. Então, quando eu somar essas diagonais, eu estou somando todos os elementos da matriz. O N e o P são comuns em todas as parcelas, que vai NJ sigma chapéu e NJH. E o P é comum ao traço que eu posso pôr em evidência. Então, fica N e P em evidência, lambda 1. Então, a soma de traço de J sigma dá isso, soma das variâncias, mais os duplos produtos das covariâncias, porque é a matriz simétrica. Por isso que tem duas vias. Soma aqui de 1 até P menos 1, de mais 1 até P. Todas as combinações, portanto. Mais o traço de JH, né? Porque o N e o P saíram em evidência. E na segunda parte, muito parecido. Né? Quando eu somar, posso pôr o N em evidência, eu vou pôr P, vou achar o mínimo aqui, vai ter P identidade menos J. Então, o P pode ir em evidência, ele vai estar multiplicando todos os termos, e o N também vai estar multiplicando todos os termos, eu posso pôr em evidência. Então, N, P em evidência, lambda 2. Aqui, P identidade, sigma, então dá P sigma chapéu. O traço da sigma chapéu dá o somatório dos elementos da diagonal vezes P. Quando eu multiplicar J vezes sigma, então vai ficar menos J vezes sigma e aplicar o traço dessa parcela, eu vou ter a soma de todos os elementos, da matriz, de todos os elementos da minha matriz sigma, de todo elemento dessa matriz, que é essa soma todinha aqui, uma vez. Então, já achei o mínimo, já tirei o mínimo aqui, J vezes sigma, então traço de J vezes sigma. Então, vai dar essa soma aqui. Então, eu tenho P, somatório disso, menos 1 somatório disso. Então, dá P menos 1 somatório disso, menos o restante desse produto. E quando eu fizer esse produto aqui, eu vou ter P, identidade vezes H da H, então PH, traço do PH, P vezes traço de H. E menos J vezes H, então eu vou ter traço de JH, negativo. E aqui positivo. Então, eu já tenho essa simplificação aqui em função da reparametrização que eu fiz, lambda 1 e lambda 2.
Ora, o determinante da sigma zero é o produto de seus autovalores. Então, eu tenho um lambda 1 e os outros lambdas são todos iguais a lambda 2. Então, lambda 1 vezes todos os lambdas p menos uma vez. Então, lambda 2 vezes lambda 2 vezes lambda 2, p menos uma vez. Então, lambda 1 vezes lambda 2 elevado a p menos 1. Agora, a minha função log verossimilhança, para, no caso restrito, essa aqui, então, eu vou ter essa expressão, esse determinante elevado a menos n sobre 2, que nós acabamos de fazer, e esse expoente que a gente acabou de determinar, né, de simplificado. Então, ó, 2π elevado a menos np sobre 2, esse determinante elevado a menos n sobre 2. Então, lambda 1 elevado a menos n sobre 2, lambda 2 elevado a p menos 1 elevado a menos n sobre 2. Então, vai dar menos n que multiplica p menos 1 sobre 2, lambda 2. Vezes o exponencial dessa quantidade que eu acabei de achar aqui. Então, menos meio disso, menos meio disso. Então, vai ficar esse termo aqui, esse termo aqui, ó, menos meio aqui, menos meio do outro termo. O resto aqui é exatamente o termo que está lá. Se eu tomar o logaritmo aqui, vai ficar menos np sobre 2 logaritmo 2π, menos n sobre 2 logaritmo de n1, logaritmo produto é a soma dos logaritmos, né? E exponencial passa multiplicando. E menos n que multiplica p menos 1 sobre 2 vezes logaritmo de n lambda 2, e logaritmo exponencial dá exatamente o expoente. É o que está aqui. Agora, se eu derivar em relação a μ, o que acontece? 0, 0, 0, porque não tem μ. Aqui, esse termo vezes esse, não tem μ. Esse termo vezes esse, não tem μ. Esse termo vezes a derivada. No H, se vocês olharem a matriz H, ela é uma quadrado do μ, né? Então, se eu derivar x ao quadrado em relação a x, é 2 vezes x. Se eu derivar uma função g em relação a x é 2 vezes g'. Então, se eu derivar isso aqui em relação a μ, então vai ficar 2y barra menos μ vezes a derivada disso, a g', né, que é menos 1, menos identidade. Então, vai ficar 2y barra menos μ. A derivada do h, da função h. Então, a derivada da função h aqui, como tem o traço, então, em relação ao traço, eu derivo o traço em relação a h, então, j da j, e vezes a derivada de h em relação a μ, que dá j menos 2y barra menos μ. Menos, vai ficar menos aqui, com mais aqui, com menos aqui dá mais. O 2 vai cancelar com esse 2, então esse 2 desapareceu, fica n p lambda 1, que multiplica essa derivada que dá aqui. Aqui é a mesma coisa, né? Não tem μ, não tem μ, aqui tem μ. Então dá 2, o 2 cancela, com 2 aqui, sobra constante e vai dar negativo. Aqui não tem j, né? Está multiplicando a identidade, então dá y barra menos μ, vezes p que está aqui. E aqui a derivada é a mesma, vai dar negativo, com negativo positivo, com negativo aqui negativo. Então, o 2 vai cancelar com 2, por isso posso manter em evidência cada termo desse. Porque cancelou 2 aqui e cancelou 2 aqui. Então dá isso. Isso aqui claramente, quando igualar a zero, a única possibilidade de dar zero é μ igual a y bar, que zero essa parcela, zero essa parcela, zero essa parcela, e isso aqui dá zero. Então, μ chapéu igual a y barra, tem outro jeito, faz direto lá a derivada em relação a μ, sem preocupar com sigma, é muito mais fácil. Não precisaria chegar nisso aqui para achar esse estimador aqui não. Então, o estimador de massa verossimilhança é idêntico ao caso restrito, como a gente em várias ocasiões obteve também. Então, a restrição no sigma não muda nada no estimador de massa verossimilhança em relação à média. Agora, em relação aos demais parâmetros da reparametrização, lambda 1, lambda 2, vamos derivar a nossa função log verossimilhança, né, que é a função suporte, em relação a lambda 1. Aqui tem lambda 1, eu vou derivar, então, derivada do logaritmo, 1 sobre lambda, derivada do lambda é 1, então dá menos n sobre 2 lambda, menos n sobre 2 lambda 1, tá?
Então o lambda 1 fica aqui no denominador, menos n 2 lambda 1. Aqui a mesma coisa, fica essa quantidade, menos np menos 1 sobre 2, e junto com 2 aqui, dá lambda 2. E derivado do lambda 2 é 1, então exatamente a constante, 2 lambda 2 aqui embaixo. Ah, perdão. Nossa. Em relação ao lambda 1, então, esse aqui é 0. Aqui que dá. Aqui é 0 também, porque tem só lambda 2. Isso aqui não depende de lambda, só aqui no coeficiente. Então, lambda 1 elevado a menos 1, perdão, viu, gente? Eu variei aqui. É só aqui e esse termo aqui. Põe lambda 1 no numerador como menos 1. Então, você passa o menos 1 multiplicando e subtrai 1 do expoente. Então, fica mais n sobre 2p lambda 1 ao quadrado e derivada, né, passa o menos 1 multiplicando, derivada de um polinômio, e vezes a constante que está aqui. Então, fica mais n sobre 2p lambda ao quadrado, vezes a constante que está lá. Bom, essa constante que está aqui, quando o mi for substituído por y barra, o h dá zero, porque o h depende de y barra menos mi. Quando eu substituir por mi chapéu, ele vai dar zero. Então, essa derivada em relação a... a derivada está aqui, né? Em relação ao lambda 1. Isso, essa parte aqui, vezes a constante. Então, nessa parte que eu passei direto, né? Então, essa é a constante. Quando eu substituir o y barra pelo o mi chapéu pelo y barra, isso aqui vai zerar, porque vai dar uma matriz de zero, traço disso zero, então vai sobrar só essa parte aqui. Vou pôr chapeuzinho nos lambdas igual a zero, né? Então, aquele traço de JH, que era da constante lá, ó, dá essa constante vezes positivo, n, 2p lambda ao quadrado, lambda 1 ao quadrado. E a outra parte que é aquela do logaritmo. Então, esse aqui zera. E eu posso fazer algumas simplificações aqui. Dividir por n, os dois lados. Né? 0 dividido por n dá 0. Então, o n desaparece. Multiplicar por lambda 1 os dois lados. Então, se eu multiplicar por multiplicar por 2 dos dois lados, os 2 desaparece. Multiplicar por lambda 1 ao quadrado. Todos os três termos, né? esse e esse. Então, aqui fica menos lambda 1 ao quadrado sobre lambda 1, então dá menos lambda 1. Lambda 1 ao quadrado sobre lambda 1, sobra só 1 sobre p aqui. E o resto fica igual. Então, ficou trivial a solução, passo o lambda 1 para o outro lado, dá exatamente isso. Então, lambda 1 chapéu é 1 sobre p dessa soma. O lambda 2, de maneira análoga, se a gente derivar, mesma coisa. Agora sim, né? Dá menos np menos 1 sobre 2 lambda 2, derivado do logaritmo, né? Então, vai dar constante e o 2 lambda 2 aqui embaixo, né? E esse aqui dá 0, dá 0, dá 0, que não tem lambda 2, e a derivada disso aqui é a mesma coisa. Põe lambda 2, passa para o expoente, para o numerador, elevado a menos 1. Multiplica por menos 1, vai ficar mais. Subtrai 1 do numerador, fica lambda 2 a menos 2. Que seria mais n2p lambda 2 ao quadrado, vezes a constante, que nenhum desses termos aqui depende do lambda 2. Onde está a derivada? Aqui. Então, a primeira parte, aqui mais, passar menos 1 multiplicando, aquela constante, com um lambda ao quadrado, e o resto lá exatamente aquela constante. Quando nós substituirmos o mi chapéu por y barra, vai zerar isso aqui, vai sobrar só essa parte aqui. Igual a zero, porque h chapéu é igual a zero. Fazendo algo similar aqui, né? Se eu dividir por n, multiplicar por 2 todos os termos, multiplicar por lambda 2 ao quadrado, então vai sobrar só o p menos 1 lambda 2, e aqui vai sobrar só 1 sobre p, porque eu multipliquei por 2, dividi por n, e foi isso que eu fiz. E multipliquei por lambda 2 chapéu ao quadrado.
Então, fazendo isso, agora ele passa esse termo para o outro lado e divide por P menos... Passa esse termo para o outro lado, né? Fica mais fácil. Então, dá esse termo, aí passa o P menos 1 dividindo. Então, lambda 2 chapéu é igual a 1 sobre P menos 1 dessa quantidade. Então, é isso. Se eu somar lambda 1 com mais P menos 1 lambda 2, tá nessas expressões, eu chego nessa quantidade que é bem fácil de obter, não vou dar muito detalhe. Então, depois de algumas simplificações, eu acho que é P sigma 2. Portanto, se eu isolar sigma 2 aqui, eu tenho o estimador do meu parâmetro sigma 2. Sigma 2 chapéu igual a lambda 1 mais P menos 1 lambda 2 dividido por P. Mas quem é o lambda 1 lambda 2? Lambda 1 é isso. E o lambda 2 é isso. Então, substituindo, né? Como eu vi aqui, ó, lambda 1 é uma média ponderada. Ó. Lambda 1 chapéu mais P menos 1 vezes a estimativa, porque esse lambda 2 é igual a lambda 3 igual a lambda 4, por isso está o peso P menos 1, dividido pela soma do peso, 1 mais P menos 1. Então, a média ponderada dos lambdas, dando peso adequado para o lambda 2 chapéu. Portanto, depois de substituído, eu sei que a minha variância, né, eu não vou me ater muito aos detalhes, são pequenas álgebras álgebras aqui, né, para a gente chegar, simples. Então, dá a média das estimadores das variâncias de massa verossimilhança, ou dos SNs, né? Eu não pus SN, porque senão fica SN e I. Tinha dois índices aqui do N, então, por isso que eu chamei de sigma chapéu I. Então, é a média das variâncias vedadas, né? O traço da matriz sigma chapéu ou o traço da SN sobre P, que é o que a gente já tinha visto. Esse aqui é o nosso S2, não é o nosso S2 combinado, né? Comum, porque nós estamos usando o estimador vezado. Se a gente depois substituir isso aqui pelo S, fica traço do S sobre P, dá o S2 combinado. O S2C que eu chamei lá. Então, das relações entre autovalores e os parâmetros sigma 2 e ρ, nós temos que o sigma 2, 1 menos ρ, é o lambda 2. Né? Lambda 2 foi dado por essa combinação, essa função aqui. Portanto, se eu isolar ρ aqui, eu tenho 1 menos lambda 2 chapéu sobre sigma 2. Isolando aqui. Sigma 2 menos sigma 2 ρ, passa sigma 2 ρ para um lado e 1 menos lambda 2 para o outro. E então passa dividindo sigma 2, pronto. Eu chego nisso aqui. Portanto, o nosso ρ é 1 menos essa relação. Substituindo o estimador do lambda 2 e do sigma 2 que eu acabei de obter aqui, 1 menos. O estimador do lambda é essa parte aqui, o estimador do sigma 2 é a média das variâncias, né? Então, fazendo... Ainda não substituí não, né? Só substituir do outro lá. Esse aqui é do ρ. Aí o sigma 2, eu não substituí não, deixei ele aqui. Substituir só, perdão. Então, substituir do lambda 2. Eu quero expressar o ρ como função do sigma 2 e de outras quantidades. Ao simplificar também aqui, é P vezes esse somatório. Então, menos 1 vezes esse somatório. Ou substituir isso aqui, ó, sigma 1 é P sigma 2, dessa definição aqui, ó, sigma 1 é P sigma 2, foi o que eu fiz, né, na verdade. Então, fazendo isso, né, eu vou ter esse somatório aqui, é P sigma 2. Então, substituindo por P sigma 2 aqui, eu tenho isso, P menos 1 vezes P sigma 2, menos P menos... minto. Ainda não fiz isso, não. Aqui eu achei o mínimo. Agora que eu estou percebendo aqui. Achei o mínimo. Então, P menos 1 sigma 2 vezes 1. Apareceu isso aqui. Menos essa parte, menos com menos dá mais essa parte.
Agora sim, eu vou substituir esse termo aqui por P sigma 2. Então, vai dar esse termo menos o próprio termo, P menos 1 vezes P sigma 2 aqui. Então, isso aqui vai cancelar, vai sobrar só duas vezes as covariâncias ali. Então, cancela, sobra duas vezes as covariâncias sobre isso. Então, isso aqui dá a média, somo todas as covariâncias em todas as combinações possíveis, divido pelo número de termos que eu somei, que é pp menos 1 sobre 2. Então, passo 2 multiplicando. E divido isso por sigma ao quadrado, que foi a expressão que a gente tinha lá atrás. Estimador 29 e esse estimador 30 aqui são funções do estimador de massa verossimilhança do modelo reparametrizado lambda 1 chapéu e lambda 2, que são estimadores de massa verossimilhança também. Então, de acordo com o Moody, Graybier e Boas, pelo princípio da invariância dos estimadores de massa verossimilhança, os estimadores sigma 2 e ρ também são estimadores de massa verossimilhança de sigma 2 e ρ, que por sua vez são reparametrizações de lambda 1 e lambda 2. Né? Então, esses parâmetros são reparametrizações de lambda 1 e lambda 2. Então, esses estimadores, por serem funções dos estimadores de massa verossimilhança, lambda 1 chapéu e lambda 2 chapéu, eles também, segundo o princípio da invariância, são estimadores. Qualquer função de estimador de massa verossimilhança vai ser um estimador de massa verossimilhança. Esses estimadores são muitas vezes substituídos pelos estimadores não viesados, em que os estimadores viesados, sigma chapéu e de sigma i, variância da as variáveis, são substituídos pelo SI, como eu disse. O mesmo ocorre para os estimadores das covariâncias do mesmo jeito. Sigma i, chapéu ij, ou ik, vai ser substituído por SK, ou SJ. Assim, os estimadores 18 e 19, que é o R, né? Que é a mesma expressão, tá sigma chapéu, sigma IK chapéu, sigma chapéu geral, sigma 2 chapéu, a mesma expressão. Tá? Só aqui com os estimadores, no lugar dos estimadores 29 e 30 de sigma 2 e ρ, respectivamente. Foi isso que nós fizemos. Então, na próxima aula, nós vamos finalmente obter o máximo da função de verossimilhança do modelo restrito. Aí nós vamos usar os estimadores 18 e 19, ou 29 e 30, né? Que são os estimadores viesados. 29 é esse, e o 30 é esse que nós acabamos de ver aqui. Então, na próxima aula, a gente obtém o máximo da função de verossimilhança do modelo restrito. Por enquanto, nós vamos nos ater e por consequência, nós vamos obter o teste da razão de verossimilhança também. É isso mesmo. Vou parar aqui mesmo. Então, aí obtemos o máximo, fazemos o teste da razão de verossimilhanças e finalizamos com um exemplo. Então, espero que vocês tenham gostado. Isso aí me deu muito trabalho para construir, né, e de pensar dessa forma. Nunca achei isso em lugar nenhum, essa derivação. Isso é um pouco inédito nesse livro aí, já está há bastante tempo produzido, nessas edições mais novas. Quem tem o da capinha vermelha, acho que ainda não tem, tá? Então, a capa azul tem mais coisas. Na próxima edição vai ter até um próximo capítulo aí que eu vou falar, que não está nem publicado ainda. Muito obrigado por assistirem. Vamos ver o teste da razão de verossimilhança, que nós já temos os estimadores, vamos ter o máximo, fazer o teste da razão de verossimilhança nos seus respectivos máximos e a aproximação Q quadrado, que é bem conhecida na literatura também. Então, tudo isso para a gente chegar nessas expressões. Muito cálculo matricial, cálculo vetorial e cálculo comum, né? Porque aqui foi mais simples, porque nós transformamos, apesar da complexidade em si da álgebra, né? Chatice fazer essa álgebra longa. Então, sem mais delongas, muito obrigado, até a próxima aula.